É verdade que nós não precisamos ir à igreja porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Vejamos o que o texto bíblico tem a nos ensinar. Algumas pessoas, com todo o respeito, de uma maneira irresponsável, leem Atos 17, 24 e dizem que não precisamos ir à igreja porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha a barbaridade. O texto diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O problema é que as pessoas que chegam a essa conclusão fazem uma leitura irresponsável do texto bíblico. Quando você analisa o contexto, você percebe que Paulo nem sonhava em dizer isso. Paulo aqui está falando com os gregos. Se você ler aqui Atos 17, Paulo está fazendo um discurso em Atenas. E ele está extremamente revoltado com a idolatria predominante em Atenas. Eu até me recordo de um pensador, um historiador da época. Ele dizia que em Atenas haviam mais deuses do que pessoas. Tamanha era a idolatria em Atenas. E Paulo, quando fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ele está dizendo o seguinte: Deus não é limitado a esta imagem de escultura, essas imagens de escultura que vocês fazem, ao ponto de ele habitar nesses templos pagãos de vocês. Esse é o contexto. Paulo não está dizendo que Deus não se encontra espiritualmente com sua igreja, porque em 1 Coríntios 12, a igreja é comparada ao corpo espiritual de Cristo, e Cristo é o cabeça. Em Hebreus 10, 25, Paulo diz para não deixarmos de congregarmos, como é costume de alguns, porque quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo, mais devemos congregar na igreja para fortalecer a fé e nos fortalecermos mutuamente. Isso está em Hebreus 10, 25. E Jesus, em Lucas 4, 16, é dito que ele tinha como costume ir às sinagogas. Então veja, é uma barbaridade dizer que não devemos frequentar a igreja porque Deus não habita lá. Nada a ver. Então estudemos a Bíblia direitinho, contextualmente, para que não criemos heresias que só afastarão as pessoas de Deus, da salvação e do verdadeiro conhecimento bíblico. Outro texto é Atos 2, 42 e 43. Ali fala que os seguidores de Jesus, os cristãos primitivos, leia Atos 2, 42 ali a 47, você vai perceber que eles se reuniam, congregavam todos os dias. E eu queria deixar um texto para você, já que eu vou dar um espacinho para você finalizar, Nelson. Eu queria concluir mostrando para você que todo cristão deve aprender a gostar de ir à igreja. Davi, no Salmo 122, verso 1, disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aprenda a gostar de congregar. Vá à igreja buscando a Deus, uma relação com Ele. E pode ter certeza que a sua vida será grandemente impactada. É impossível dizer que Paulo, que conhecia o Salmo 122, verso 1, estivesse contradizendo o Salmo 122, afirmando, olha, enquanto Davi se alegrava em ir à casa do Senhor, nós não precisamos fazer a mesma coisa, porque Deus não habita na igreja. Por favor, respeitemos o texto bíblico. Quai, seu app de vídeos curtos.